pessoa que é espírita e se esforça, está equilibrado nas questões sexuais, mas quando no sonho ele sonha com lugares de sexo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque ela revela de alguma maneira algumas questões que nós refletimos no dia de ontem, e que nem sempre aquilo que nós pensamos é aquilo que está acontecendo. Os chamados sonhos eróticos têm duas características. São sonhos nos quais a pessoa traz os conteúdos que estão no nível subconsciente, de uma certa forma liberando-os durante a noite, durante o estado do sono. E também pode ser que sejam encontros sexuais promovidos durante a noite, com espíritos desencarnados e com espíritos encarnados. O espírito, quando dorme, ele desdobra do corpo, e desdobrado do corpo, muitas vezes dá vazão àquilo que ele gostaria de ter feito durante o dia, mas não fez. E aí, durante o sono, aproveita esse momento de subconsciência, da percepção consciente de si mesmo, para dar vazão àquilo que deseja. Então, de qualquer maneira, o sonho erótico ele é revelador, seja no primeiro caso, em que emerge do psiquismo da própria pessoa, seja num desdobramento com características sexuais, mostra que talvez não seja esforço que a pessoa esteja fazendo, mas ela esteja forçando o bloqueio das questões de ordem sexual. Há uma diferença entre forçar-se e esforçar-se. O esforço é sempre de sublimação, no qual nós colocamos algo no lugar daquilo que estamos renunciando. Então a pessoa renuncia à prática sexual, mas ela faz todo um esforço de sublimação real, que é renunciar em prol de algo muito maior do que simplesmente as questões de ordem sexual, promíscuo ou não, mesmo que a pessoa tenha práticas sexuais regulares, ela renuncia porque ela faz o esforço de autotransformação. Quando a pessoa força, é um processo de castração. A castração, a pessoa se força não dar vazão àquilo que ela gostaria de dar vazão. Mas o que acontece? Tudo fica arquivado no seu subconsciente. Tudo aquilo que nós não estamos verdadeiramente trabalhando, ressignificando, transformando, vai ficando arquivado na nossa própria mente. E aí, durante o sono, esses arquivos são liberados, no caso do primeiro tipo, que são os arquivos do próprio subconsciente da pessoa, ou a pessoa desdobra do corpo e aí dá vazão àquilo que ela verdadeiramente deseja. Então, cabe à pessoa que tem essas manifestações dos sonhos eróticos fazer uma autoanálise. O que está acontecendo comigo? Para que, em cima dessa autoanálise, ela possa verdadeiramente transformar-se numa pessoa melhor, num esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Somente assim é que vai haver a transmutação real das
questões negativas ligadas à sexualidade. Tudo que nós temos trabalhado, esse assunto nós vimos no módulo anterior dos nossos seminários, sobre a questão dos sonhos eróticos, quando trabalhamos o erotismo. Mas é uma das questões que está no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Então, sugerimos que a pessoa depois estude essa questão. Aqueles que têm essa dificuldade, que estudem a questão dos sonhos eróticos no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Se é apenas as pessoas que têm compromisso com a coletividade, não. Porque a pessoa pode ter um relacionamento sexual na vida de relação que para ela está muito bem, tranquilo, mas continuar tendo os sonhos eróticos, porque há um desejo de promiscuidade, há um desejo de uma relação mais, entre aspas, apimentada, mais quente. E aí a pessoa, mesmo tendo relações sexuais dentro do padrão normal, muitas vezes tem os sonhos eróticos. Por quê? Porque há desejos diferentes daquilo que a pessoa está praticando. Não é só aquele que está em abstinência sexual que tem sonhos eróticos. Outras pessoas que têm relacionamentos sexuais regulares podem ter sonhos eróticos dessas duas características: liberação do próprio psiquismo e encontros sexuais noturnos durante o desdobramento do corpo. Vamos continuar com o tema sadomasoquismo, vendo a questão 39. Como as pessoas que têm uma tendência ao sadomasoquismo ou que já o praticam podem se libertar dessa patologia? Então, nós vimos ontem que o sadomasoquismo é aquela característica da pessoa sentir prazer por produzir dor no outro e ser alvo dessa dor, né? A vertente sadista gosta de produzir dor e a masoquista gosta de sentir dor associado ao prazer. Então, o prazer contaminado com esse binômio, prazer-dor, dor-prazer, e produzindo uma relação de dominador-dominado, dominador-subjugado, como nós vimos na questão anterior. Agora vamos ver como nos libertarmos de um processo desse tipo. Por meio do autoafeto, da autoconsideração e do autoamor. É bem verdade que tudo começa no reconhecimento pleno desse conflito e na análise criteriosa e sincera do quanto isso lhe prejudica a conquista da plena felicidade. Então vejamos aqui, tem 3 virtudes que os benfeitores estão sempre colocando e serve não apenas para o sadomasoquismo, mas para qualquer dificuldade com relação às parafilias e outros problemas de ordem sexual. Autoafeto, autoconsideração e autoamor. Uma vez reconhecido o problema, né, eles falam de reconhecimento em todas as questões praticamente, a pessoa reconhecer que ela tem limitações, que ela tem dificuldades. E a partir desse reconhecimento, trabalhar com as virtudes que vão ressignificar as tendências egóicas que nós trazemos. Como nós temos dito, todo o processo ligado ao sensualismo, ao sexualismo de qualquer ordem, especialmente as chamadas parafilias, só vão ser libertadas pela afetividade. Então, a afetividade e a sensibilidade que vão transmutar
ao sensualismo. Então, o autoafeto, a autoconsideração e o autoamor são as virtudes antídoto para qualquer limitação nessa área. No sadomasoquismo especialmente, porque esse movimento de sentir prazer com a dor é um movimento ligado à autopunição. Somente o autoacolhimento amoroso profundo, nesse autoafeto profundo, é que vai auxiliar a pessoa a ressignificar esse padrão punidor ligado ao sadomasoquismo. Então, ela se liberta pelo movimento do autoencontro. Tudo aquilo que, como os benfeitores dizem, prejudica a conquista da plena felicidade. Nós fomos criados para a felicidade, nós fomos criados para o bem, para o bom, para o belo. Tudo que interfere nesse movimento é prejudicial ao caminhar do espírito imortal. Então, somos convidados a mergulhar nas virtudes ligadas ao autoacolhimento amoroso. Uma pergunta sobre pessoas que se automutilam, se está ligado a esse movimento de dor, de sentir dor, a prazer na dor. Exatamente, não necessariamente com uma conotação sexual, mas a automutilação é o movimento de um profundo desamor por si mesmo, no qual a pessoa se nega à alegria existencial, se nega à felicidade. E aí a automutilação é uma manifestação direta daquilo que a pessoa faz com ela mesma psiquicamente. Então, psiquicamente, ela se flagela. E aí, da flagelação psíquica para a flagelação física, é um passo. E aí a automutilação vem como um processo de manifestação no corpo físico aquilo que a pessoa já está fazendo psiquicamente. Porque todo movimento de culpa e punição é um movimento de se machucar intensamente no nível psíquico. Para chegar no nível físico, é só uma questão de tempo. Para trabalhar intimamente a solução dessa questão, o espírito é convidado a formular em si mesmo os quadros mentais saudáveis que dissolvem e dulcificam os quadros mentais tórridos e lhe chamam a atenção, porque, antes de tudo, os quadros mentais lhe excitam as sensações. Então, vejamos mais uma orientação que não apenas serve para o sadomasoquismo, mas para qualquer limitação de ordem sexual, qualquer parafilia. O espírito é convidado a formular em si mesmo os quadros mentais saudáveis, que dissolve e dulcifica os quadros mentais tórridos. Se o espírito, ele, em vez de substituir os seus pensamentos e sentimentos voltados ao erotismo, voltado a esse sexualismo, ele reprime os pensamentos e sentimentos, ou dá vazão a isso, o que acontece? Do pensamento para a ação é apenas uma questão de manifestação daquilo que ele já está pensando. Então, é necessário substituir os padrões mentais, do padrão mental tórrido para o padrão mental que seja saudável. Por isso que os benfeitores sempre indicam, em casos de obsessão ou de auto-obsessão, que os fenômenos de ordem sexuais estão ligados tanto à obsessão que vem de fora dos espíritos para nós,
quanto processos de auto-obsessão, em que a própria pessoa se compraz naquilo que ela, da dificuldade que ela está manifestando. Então, eles recomendam sempre a leitura edificante, a oração, a meditação, como recursos para desenvolver esses quadros mentais saudáveis. Ninguém vai desenvolver uma mente saudável desejando. Nós só vamos desenvolver uma mente saudável com uma vontade firme, uma vontade decidida e forte naquela direção que nós queremos. Desejo, todo mundo deseja ficar bem. Agora, fazer os esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para ficar bem, ainda é para uma minoria. Por quê? Por que ainda é para uma minoria isso? E um fator muito significativo ligado a essas questões. Que fator é esse? A preguiça moral, né? A preguiça moral faz com que a pessoa fique só no plano do desejo. Eu queria tanto ser uma pessoa mais saudável. E até usa o verbo no passado, né? Que queria, não quer mais. É só o desejo, não passa de um desejo em vão. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Mas ela não se movimenta um palmo na direção daquilo que ela fala que deseja. Por quê? Porque para sair do desejo, para vir para a realização, é necessário exercitar a virtude da decisão e, a partir da virtude da decisão, conectado plenamente com a lei do progresso, acionar em si mesmo a lei do trabalho. A lei do trabalho tem a ver com a virtude. Qual que é a virtude da lei do trabalho? Ligada à lei do trabalho? Operosidade. Qual é a viciação que nos afasta da lei do trabalho? Tem a ver com a preguiça, mas tem um nome bem claro. Os benfeitores vivem falando disso, ociosidade. No Livro dos Espíritos, várias vezes eles falam da ociosidade. É muito fácil a gente falar que quer uma coisa, mas permanecer na ociosidade, né? Que popularmente a gente chama de preguiça. Preguiça moral, preguiça de realizar as ações. Sem decisão de mudança e operosidade constante, exercícios, né? Nós falamos sempre, esforços continuados, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e assim sucessivamente. Continuidade. Carregar o fardo de cada dia. Esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados. Se nós fizermos esses esforços, nós vamos substituir cada vez mais os quadros mentais tórridos pelos quadros mentais saudáveis. Isso é válido para qualquer limitação de ordem sexual. Para que nós realmente, em vez de reprimir pensamentos e sentimentos, porque nunca vai funcionar, a questão que nós respondemos tem a ver com a repressão de pensamentos e sentimentos, da questão do sonho erótico, por que ele acontece. Em vez de reprimir, substituir, fazer aquilo que nós chamamos em psicologia de ressignificação. Eu não estou satisfeito com isto aqui. O que eu quero no lugar disto aqui? E aí, gradualmente, vou trabalhando para substituir aquilo que eu não quero com aquilo que eu quero, trabalhando sempre o que eu quero. Mas um querer não da boca para fora, como os benfeitores falam na questão 911 do Livro dos Espíritos.
o querer da boca para dentro, que é o querer da vontade firme e atuante na direção daquilo que nós queremos. Fazendo isso, não tem como nós não conseguirmos nos libertar das limitações que trazemos. Então, o espírito verdadeiramente interessado na libertação dessas tendências danosas deve evitar qualquer estímulo de uma natureza erótica. Qualquer estímulo que lhe passe pelos sentidos, mesmo que minimamente, e busque, por meio das terapias adequadas e das psicoterapias de profundidade do espírito mortal, o desenvolvimento do autoafeto, pois somente desenvolvendo essa virtude, o espírito conseguirá, de forma plena, evitar e sublimar que esses mecanismos de culpa e punição continuem a produzir os comportamentos sadomasoquistas. Então vejamos, na resposta muito clara, tudo aquilo que nós já refletimos até agora. Então, o espírito deve estar verdadeiramente interessado na libertação dessas tendências, tanto as tendências do sadomasoquismo como qualquer tendência ligadas a qualquer problema do ser, não necessariamente apenas de ordem sexual. Qualquer limitação que nós temos, se nós não estivermos verdadeiramente interessados na libertação das tendências danosas, vamos ficar simplesmente desejando e nunca realizando, até que realmente esse querer seja verdadeiro, não seja apenas um desejo vão. Uma vez reconhecido o problema, decidido que quer realmente se libertar, fazer todo o trabalho de evitar qualquer estímulo de natureza erótica. Por quê? Vamos supor que a pessoa tem o problema do sadomasoquismo. E aí ela falou, não vou mais praticar, mas continua vendo filmes pornográficos sadomasoquistas. Ela saiu do campo do fazer para vir para o campo virtual do fazer pela mente, o fazer o ato pelo fazer da mente. Então, é o mesmo processo. Ela pode até ficar contida durante um período. Cedo ou tarde ela vai voltar às práticas que estava fazendo. Isso é válido para o sadomasoquismo, para o voyeurismo, nós vamos ver daqui a pouco. Todas as questões de ordem sexual, ela deve evitar estímulos de natureza erótica, se ela estar verdadeiramente interessada na libertação. Aí é importante que a pessoa seja honesta com ela mesma. Quando eu digo que eu quero apenas com os lábios, é diferente quando eu quero com o coração. Querer com os lábios é o desejo vão. Querer com o coração é a vontade operante na direção dos valores que eu quero. Então, a partir do momento que a pessoa afirma isso, ela deve fazer todos os esforços. Deu desejo de se estimular eroticamente, o que ela deve fazer? Nós já temos a resposta dessa pergunta. Leitura edificante, oração, meditação, visualização. Nós vamos fazer um exercício de visualização no final do seminário, que já fizemos no módulo anterior, vamos repetir em todos os módulos, que é uma visualização sugerida pelos benfeitores no próprio livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Eles sugerem um exercício de visualização. E nós elaboramos uma vivência que nós vamos trabalhar no final do nosso encontro. Serve para qualquer dificuldade de natureza erótica. Em vez da pessoa estimular, se ela quer verdadeiramente se libertar,
ela vai buscar os recursos que a vida oferece. Oração, meditação, visualização, leitura edificante, trabalho no bem, são recursos que nós sempre teremos à disposição para nos libertarmos. Seja na situação em que a pessoa está num movimento de abstinência sexual, seja quando ela tem o ato sexual, mas transformar a sua vida sexual numa vida sexual saudável, isenta de qualquer movimento nesse sentido, seja sadomasoquismo, voyeurismo, o erotismo, o adultério, qualquer que sejam as situações de ordem sexual. E aí, claro, se o problema é muito grave, muito grande, é necessário as terapias adequadas, as psicoterapias de profundidade do espírito imortal, as psicoterapias que trabalham a relação do espírito imortal com as leis divinas. Ainda são poucos os terapeutas que trabalham nessa área, mas existem. O desenvolvimento do autoafeto, novamente, eles abordam a questão do autoafeto, porque é o autoafeto que vai fazer com que a pessoa busque o melhor para si mesma. Desenvolvendo essa virtude, o espírito conseguirá, de forma plena, evitar e sublimar que esse mecanismo de culpa e punição continue a produzir os comportamentos sadomasoquistas. Então, o autoacolhimento amoroso, o afeto, liberta a pessoa da culpa e da punição, e ela liberta, ela vai realmente realizar os esforços do autoacolhimento, desenvolvimento das virtudes e crescer enquanto espírito imortal. O voyeurismo também foi uma das questões colocadas na obra Sexualidade e Saúde Espiritual. Obviamente, nós estamos vivendo uma era de um voyeurismo exacerbado pelas redes sociais e também pela televisão aberta. Os programas de reality show não deixam de ser um mecanismo de um voyeurismo agora patrocinado pelas marcas, buscado pelas audiências, e mexe com milhões de pessoas interessadas naquilo que possa existir além das paredes da vida do outro. E aí nós vamos entender por que essa pergunta tem tanta importância para nós nesse momento atual. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, questão 40, pergunta: outra prática muito comum é o voyeurismo, no qual a pessoa busca a satisfação sexual assistindo outras pessoas terem relações sexuais ao vivo ou em filmes e outras formas de pornografia. Que implicações existem para as pessoas que praticam essa modalidade de parafilia? Então, aqui nós estamos diante de questões muito profundas da alma humana. Questões que a criatura humana deve ver de duas maneiras. Primeiro, como uma manifestação da sua situação de espírito em trânsito, da ignorância para a angelitude, porém com as suas questões ainda não resolvidas. Não se trata aqui de criaturas que devam se condenar, se julgar, se punir. É uma manifestação que pode, deve merecer transformação e acolhimento. Mas nós vamos ver recentemente
nas redes sociais um dos atores mais famosos de Hollywood. O seu nome é Terry Crews. Ele participou como uma das personagens mais importantes do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, fazendo o papel do pai da personagem referida como protagonista. Terry Crews, como alguns possam saber, ele tem, como em muitas questões dos atores de Hollywood, o dever de se manter forte, aparentemente atraente, que é o padrão de beleza estabelecido pela sociedade hoje consumista e hedonista. E, obviamente, pensariam muitos que ele, nas questões sexuais, está plenamente resolvido, porque ele tem fama, tem dinheiro, tem a sua projeção pessoal sobre as mulheres. Mas, recentemente, nas redes sociais apareceu o depoimento dele, pessoal, no qual ele diz que ele traz um segredo. E que segredo era esse? Ele coloca: eu quero dizer a vocês abertamente que eu trago um segredo. O segredo é que eu vejo filmes pornográficos. E resumindo mais ou menos a ideia desse ator tão conhecido, ele diz: eu quero dizer a vocês que isso nos consome, que isso é como se fosse uma coisa que nunca para, e que vai nos levando a um estado cada vez pior, e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E eu estava já percebendo que o meu casamento ia por água abaixo, e que eu mesmo não tinha mais controle sobre o que eu fazia, aquela situação me consumia, e eu resolvi contar para minha esposa. Ninguém sabia, ele diz, era o meu segredo. Eu resolvi contar para minha esposa. E então ele diz: e quer saber de uma coisa? Foi exatamente quando eu confessei, quando eu contei para alguém, quando eu disse o meu problema, quando eu saí da questão da vergonha, que eu descobri que eu podia trabalhar isso dentro de mim. Estamos, claro, fazendo das nossas palavras o conceito central daquilo que ele disse. Mas, resumidamente, foi exatamente esse pensamento. E aí ele deu uma orientação importante. Na fala dele, do jeito dele muito informal, muito tranquilo em dizer aquilo, dizendo que fazia já 7 anos que ele não fazia mais uso de filmes, de vídeos, de nada. Mas que ele resolvera contar. Porque quando ele assumiu que ele tinha o problema, e como é que ele conseguiu enxergar o problema? Ele conseguiu enxergar o problema verificando como é que estava o estado íntimo dele. O estado íntimo dele não conseguia se sentir em paz. E ele teve uma visão completamente prática da questão. É aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, no depoimento dele, observa-se claramente a prática daquilo que acontece na intimidade daqueles que ficam fixados, como é o caso do voyeurismo, e daqueles que fazem esse uso, vez que outra. Que implicações existem para as pessoas que praticam essa modalidade de parafilia? Foi o caso do ator citado. E aí a resposta: a continuidade do tormento.
e o afastamento da plenificação genésica através do ato sexual saudável. Enquanto o indivíduo continuar movimentando os seus interesses nesses quadros alucinantes, afastar-se-á do afeto principal, que é a si mesmo, e não conseguirá desenvolver em realidade sua vida sexual, sua saúde sexual, porquanto continuará vitimado e vinculado por si próprio aos quadros das ilusões que essa prática tanto excita, mas não preenche o ser humano de plenitude. Então nós temos aqui como uma consequência direta uma insatisfação enorme do ato sexual saudável e um afastamento da plenificação genésica. Ou seja, em termos profundos, o ato sexual, ele é uma troca de energias sublimes. Ele é uma troca de energia que leva para a criatividade. Ele é uma troca de energia em que o casal se sente profundamente pertencente ao amor que sentem um pelo outro naquele ato específico de carinho e de amor. O ato sexual deve ser feito de amor. E há uma satisfação psicológica, uma enorme satisfação psicológica, porquanto o afeto está presente. Essa satisfação é inibida, afastada, quando a pessoa vicia o seu psiquismo num processo isolado, em que ela busca o prazer para ela apenas, ela está abrindo mão disso com ela na vida dela. É óbvio que nós compreendemos aquelas pessoas que merecem de nós o entendimento dentro das suas parafilias. Só que as leis divinas não consultam os homens para funcionar. A plenificação do ser acontece de um jeito, tem um jeito de acontecer a plenificação da criatura. E na questão sexual tem um jeito de acontecer. Não seguindo por esse caminho, há as consequências. E aqui diz quais são elas. Porquanto continuará vitimado e vinculado por si próprio aos quadros das ilusões que essa prática tanto excita, mas não preenche o ser humano de plenitude. E para aqueles que vivem sozinhos, que não têm uma pessoa específica, veja, se houver uma continuidade deste processo, a mente, ela cria um circuito, como nós falamos ontem. O circuito, ele ativa como o cérebro vai funcionar na zona de prazer. Esse tipo de prática gera um prazer sensório para a pessoa. Nesse prazer sensório, a pessoa, é como se o cérebro ficasse buscando aquele tipo de prazer, querendo receber aquele tipo de prazer, a substância da dopamina, enfim, todo o mecanismo que isso traz, porque a mente deu o comando que aquele tipo de busca, aquele tipo de foco, o voyeurismo no caso, dá prazer. Então, não apenas a mente vai direcionar o cérebro, mas o cérebro vai, de certa forma, ficar condicionado
e começar a pedir aquele tipo de estímulo. E aí o que acontece? Por mais que a pessoa busque uma atividade social constante, trabalhe, muitas atividades para tentar se distrair, isso e aquilo, se ela não substitui o circuito mental daquele prazer por vários outros circuitos mentais prazerosos que a vida traz, saudáveis, o cérebro está condicionado àquele circuito mental que ela fechou, aquele estímulo. Então, colocou o olho em coisas que têm a ver com a sua questão do voyeurismo, é como se rapidamente absorvesse aquilo e funcionasse aquilo num mecanismo automatista. É preciso ver de forma diferente, ter um olhar diferente sobre as coisas da vida e sobre os painéis que antes a pessoa se deixava levar de uma maneira muito fácil naquele mecanismo erótico. Então é o que foi falado na pergunta passada: evitar os estímulos que suscitam as paixões, ou seja, evitar os estímulos eróticos. Por quê? Porque qualquer coisa nesse nível, o circuito mental ainda está muito viciado no processo. Então, evitar estes estímulos são fundamentais, mas não basta. É importante buscar os outros estímulos saudáveis para substituir o circuito mental viciado, fechado dentro daquela prática do voyeurismo. Poderíamos dizer então que existem dois caminhos: o caminho de buscar o prazer com sentimentos nobres, e tem um outro caminho que é para buscar a questão sensória apenas, que nos afasta da plenitude. Mas isso não é tão simplório, porque nós somos seres, antes de tudo, que buscamos o prazer e merecemos o prazer. Então o prazer é algo para nós muito importante. Mas o que acontece? Se nós não fizermos esforços para buscar os prazeres dos sentimentos, o prazer sensório, que é de natureza divina, precisa entender isso. O que não é de natureza divina é a fixação erótica. São duas coisas distintas. A fixação erótica não é, isso aí é uma viciação. A fixação erótica não é. O prazer sensório, você vai comer uma torta de chocolate. Não tem prazer sensório? Tem. Agora, a pessoa que quer comer um bolo de chocolate, não é? Tem alguma coisa além disso. Então, é a fixação erótica. A fixação neste prazer erótico é de natureza psicológica. A psicologia já diz que existem duas coisas: impulso sexual e desejo erótico. Impulso sexual é de natureza corporal, faz parte. Nós estamos programados para termos um trabalho dos hormônios para dar impulso sexual. Agora, é natureza fisiológica, biológica. Agora, o desejo erótico é de natureza psicológica. E esse desejo erótico, que é de natureza psicológica, ele leva a criatura a esse movimento de fixação naquilo, uma monoideia naquilo. Quando nós vamos ver o caso aqui em questão, é que se eu não cuidar de me proporcionar outros prazeres, que sejam esses prazeres da alma, do sentimento, do intelecto, do sentido existencial, não é uma questão apenas de querer ou não querer, vai parar aonde tem a única outra zona de prazer que eu tenho, vai parar no sensório. Mas eu quero ficar
o máximo possível tentando evitar isso em mim e tal, mas se eu não proporciono o hábito dos outros prazeres, vai parar nesse prazer, porque é como se eu contivesse e ficasse muito reprimido, vai parar lá. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel dá uma lição sobre isso, que quando se lê por primeira vez não se percebe, mas é muito interessante. Ele conta que Paulo, quando começou a sua jornada de transformação interior, ele comia pouco, bebia pouco, trabalhava muito, dormia pouco, orava muito, e começou a ficar magro, mais os olhos brilhantes, e aquele homem era muito transformado daquele outro Saulo. É lógico, era uma vida muito mais trabalhosa, mas nessa situação, Emmanuel coloca que Paulo dominava a si mesmo. Por que isso? Porque quando nós começamos a fazer exercícios de dominar, por exemplo, o estômago, vai para algum lugar. Aquela ânsia do prazer, por exemplo, vai lá para o sexo. E aí a pessoa começa a dominar o estômago e o sexo. E aí pensa, não, ele vai para outro lugar. Vai para a projeção, vai para o intelecto, vai para a vaidade. Aí fala, bom, mas quando a pessoa começa a dominar o estômago, o sexo, o intelecto, ele vai para onde? Não tem mais para onde ir. Porque a ânsia de prazer, seja um prazer psicológico ou um prazer que vai para o fisiológico, é o ego. Ele estava tendo um autodomínio sobre as forças do ego. E o ego não tinha como escapar. Agora, porque ele estava sendo acolhido, estava sendo trabalhado por Paulo em várias questões do seu eu. E aí ele sentia imensamente pertencimento a si mesmo, porque ali ele conseguia lidar com as questões fisiológicas e com as questões psicológicas. Ou seja, a disciplina que Paulo foi colocando nele, aos poucos, lhe deu capacidade de perceber como era ele nas ansiedades do estômago, nas ansiedades da mente, nas ansiedades fisiológicas sexuais. Porque muito disciplinado e colocado ali já casto, como se diz, Paulo não tinha, obviamente, as dificuldades da sexualidade, mas tinha os impulsos sexuais, é de natureza fisiológica. E para lidar com isso, ele tinha um circuito de vida, naquela época e daquele jeito, bastante rigoroso com ele mesmo. E que nós podemos entender isso profundamente como um mecanismo de buscar colocar a nossa mente a serviços dos prazeres saudáveis da existência. Então, quando isso se torna hábito constante, aquilo que ficaria reprimido só numa área, na área sexual, ela se abre, ela canaliza. Então, o que é, nesse sentido, essa fixação do voyeurismo? Imagine um rio que você para um dique e que o rio continua tentando bater na barreira. Vai ou não vai quebrar essa barreira mais cedo ou mais tarde? Vai. Então, a pessoa que se inibe nesse sentido, ela não vai conseguir suportar mais cedo ou mais tarde, porque ela não está trabalhando, está inibindo. Agora, imagine que esse dique faça vários canais e que irrigue a lavoura ao lado. Irrigue todas as lavouras. Então, imagine que esse dique seja a questão genésica, o prazer enquanto a sua essência prazerosa. Como ele não está retido numa fixação, que é a parede, é o dique, nós estamos canalizando ele para as lavouras ao lado, ou seja, o prazer de ler, o prazer de conversar, o prazer de realizar, o prazer
de meditar, o prazer de se entregar a uma causa nobre, o prazer de realizar atitudes solidárias, os vários prazeres que vão preenchendo o ser do estado essencial de prazer que está na obra, essa reflexão. Aí sim, o ser pode dizer que está trabalhando consigo mesmo para superar as suas fixações sexuais. Se não, querer simplesmente não ver mais filmes, querer simplesmente não ver mais vídeos, isso também não funciona. É preciso evitar os estímulos eróticos e colocar estímulos novos, prazerosos, para que haja um circuito mental novo nessa questão. E na pergunta 41, o livro questiona: como a pessoa que tem essa modalidade de parafilia pode trabalhar para se libertar desse problema? Após um reconhecimento sincero dessa parafilia em seu comportamento, o espírito deve buscar o auxílio psicoterapêutico, as leituras edificantes, a prática de alguma atividade saudável nobilitante, o estímulo à sensibilidade por meio da arte elevada e evitar, por compromisso de consciência, tudo que o excite, qualquer nível de imagem erotizante, para que se sinta plenamente capaz de conquistar a própria saúde íntima. Agora, o que é mais fácil? A fixação pelo voyeurismo e os 15 segundos de videozinho no WhatsApp, ou você passar o dia inteiro buscando todos esses estímulos? É trabalhoso ou não é? É trabalhoso. Por quê? Porque vai pedir de nós todos os esforços constantes, perseverantes, pacientes e disciplinados. Não é de uma hora para outra, mas é a partir de agora que nós podemos fazer essa escolha, termos cada vez mais escolhas saudáveis para a nossa vida. O prazer de conseguir aqui o mentor oferece um conceito significativo. O prazer de conseguir se reequilibrar e reconquistar a si próprio, enquanto dignidade ética e moral, lhe fortalecerá as emoções para a superação integral do voyeurismo. Por que ele colocou esse prazer de reequilibrar e reconquistar a si próprio, enquanto dignidade ética e moral? O que acontece dentro da pessoa que pratica o voyeurismo? Um pouco mais, um pouco menos. Aqueles que têm uma percepção sobre isso, ou aqueles que estão num mecanismo mais inconsciente da questão? Ou subconsciente? A pessoa se sente intimamente dignificada com o que ela faz? Não. Do ponto de vista da realidade ética, do núcleo ético que existe dentro de nós, uma atitude como essa é uma atitude de indignidade existencial. Por quê? Porque é uma atitude que não estabelece na pessoa o sentimento da plenitude, a dignidade com ela mesma nos pontos dos seus princípios. Então a pessoa muitas vezes ela ignora os seus princípios, principalmente quando ela tem um conhecimento espiritual da vida. Ela tem uma vertente ética para a vida dela. Há uma machucadura quando se faz isso. Esta prática voyeurista
dá uma machucadura nos tecidos delicados dos sentimentos. E essa machucadura, que tem mecanismos ligados à culpa, faz com que a pessoa se sinta imensamente indigna, ou muitas vezes se sinta até inferior. E aí ela entra naquele ciclo culposo e tem muita dificuldade de sair dele. Mas quando ela faz esses outros esforços que falamos, saudáveis, e ela sente o prazer de conseguir se reequilibrar por causa desses esforços falados anteriormente na resposta, ela reconquista a si própria. É aquela enorme alegria, aquele enorme prazer de, que bom que eu fiz o que é bom para mim. Que bom que eu fiz o que é bom para mim. Para muitos de nós é aquela questão, se você vê uma carteira no chão, você vai pegar a carteira, procurar quem é da pessoa, se não achar, vai lá entregar na polícia, não é sua, ok. Está lá no livro dos Espíritos, também está nas obras básicas, conquista lograda do Espírito. Não tem esforço em pegar uma carteira e devolver para quem precisa. A honestidade nesse sentido está tão consolidada que a pessoa não tem essa dificuldade, é natural. Porém, para quem não tem essa honestidade consolidada, está em trânsito ainda, aquilo mexe com os princípios dela, existe um ponto fundamental, quando ela pega a carteira, ela ainda sente o dilema nos seus sentimentos, e ela devolve a carteira para quem pertence, há um trabalho dentro dela de dignificação enorme. É um trabalho que vai como se curando dentro dela aquela ferida, aquela machucadura da desonestidade. Quando ela devolve a carteira, ela sente uma paz em que bom que eu fiz isso. É isso, mais ou menos. Que bom que eu fiz o que é bom para mim. Que bom que eu decidi superar essa minha viciação. E vai sentir um prazer enorme, cada vez mais, porque vai curando essa machucadura que existe na tessitura do sentimento dentro da criatura humana. Vejamos a questão 42 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Outra prática comumente utilizada é a zoofilia, sexo com animais, levando muitas pessoas a se satisfazerem sexualmente apenas quando utilizam animais, afastando-se do contato com outro ser humano. Qual é a causa espiritual e as implicações de semelhante anomalia? Quando nós observamos a parafilia da zoofilia, verificamos ali um conúbio intenso entre os espíritos muito atrasados, que dentro e fora do corpo formulam uma relação íntima muito grave. Vejamos que essa parafilia, ela está intimamente conectada com processos de ordem obsessiva. Os espíritos encarnados funcionam, nesse caso, como instrumentos dos espíritos desencarnados darem vazão às suas próprias parafilias. E aí os benfeitores colocam: esse tipo de parafilia é uma relação íntima muito grave, tanto quanto as práticas da necrofilia, que é sexo com cadáveres. A zoofilia é um intercâmbio sombrio entre as forças trevosas
e o ser reencarnado na Terra. Mecanismos que somente pelas expiações profundas, os espíritos indutores e os espíritos receptores dos pensamentos com essas inclinações poderão se libertar plenamente. Então vejamos o processo obsessivo, que os benfeitores chamam aqui de intercâmbio sombrio entre as forças trevosas e o ser reencarnado. Por que que é tão nefasto assim? Vejamos. Isso remonta a situações ligadas a um fenômeno de ordem espiritual denominado de zoantropia. Acho que todos aqueles que leem os livros de Filomeno de Miranda, de André Luiz, já viram esse termo. Existe um fenômeno específico de zoantropia que é chamado de licantropia, que é a transformação do perispírito humano em um perispírito de um lobo. A forma de um lobo. O perispírito ele é plástico, ele se altera e aí toma a forma de um lobo. A zoantropia é qualquer tipo de animal. Então existem espíritos que tomam a forma de macacos, de cobras, né, de lagartos, de todo tipo de animal, batráquios, porcos, todo tipo. Na dimensão espiritual, o que acontece? Há um conúbio energético sexual entre encarnados e esses espíritos. Daí para, como os benfeitores dizem, as forças trevosas manipularem o encarnado para a prática com o animal mesmo, aí já não é mais o espírito humano deformado, mas o próprio animal, e aí esses espíritos entram em conúbio com essas criaturas que se colocam na prática sexual com os animais. E aí eles colocam, para se libertar é necessário uma expiação profunda. O que é expiação no sentido lato do termo? O prefixo ex, extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza. Vejamos que é um movimento de gerar uma impureza profunda no ato sexual. E somente a expiação, a busca da pureza do ato sexual é que vai fazer com que tanto os espíritos indutores, que são os obsessores, muitas vezes em fenômenos de zoantropia, e os espíritos receptores, que são os encarnados, possam modificar as suas inclinações para se libertar. É uma das parafilias mais doentias que existem, juntamente com a pedofilia que nós vimos ontem, mas essa parafilia é extremamente doentia pelos processos obsessivos intrincados que ela está relacionado. Aquele que queira se libertar disso por vontade própria, encontrará no Espiritismo e nos esclarecimentos da obsessão e da desobsessão recursos indispensáveis para realmente se distanciar e se conectar com a saúde mental, física e psicológica. Vejamos que os benfeitores colocam aqui parâmetros importantes para a libertação dessa parafilia, como de outras parafilias, como o voyeurismo que nós acabamos de ver, seja o voyeurismo pessoal, seja o voyeurismo virtual, por assistir filmes pornográficos, a pedofilia, o sadomasoquismo, todos esses fenômenos, todas essas parafilias têm uma vinculação obsessiva muito séria. Por que que há sempre fenômenos de obsessão nisso tudo?
Os benfeitores explicam que a força genésica, a energia genésica, é uma energia das mais animalizadas do ser, animalizada do ponto de vista do corpo físico, energeticamente densas. E os espíritos desencarnados, para sentir o prazer sensório, pelo fato deles não terem mais o corpo físico, para que eles sintam o prazer sensório, eles absorvem essas energias. Por isso que as questões sexuais são muito utilizadas no processo obsessivo, porque eles absorvem essas energias não apenas para o prazer sexual sensório, mas para se alimentar de alguma maneira e continuarem com as suas práticas animalizadas. Quando os benfeitores espirituais falam, aqui nós estamos vendo saúde mental, física e psicológica, juntamente com a desobsessão, são os recursos que nós temos para tornar a nossa mente mais saudável. Nós estamos vendo em cada resposta vários recursos que a vida nos oferece. Recursos para desenvolver uma proposta de maior saúde, leitura edificante, oração, meditação, todos os recursos que nos auxiliam a nos tornar mais saudáveis enquanto espíritos imortais. Isso gera tanto o processo da desobsessão, quanto a substituição dos circuitos mentais doentios por circuitos mentais saudáveis. Nós estamos vendo que todas as parafilias, elas criam um circuito mental doentio, semelhante à utilização de drogas, que forma a utilização de drogas químicas, com a diferença de que a questão sexual é psíquica, com manifestações físicas, não há um produto químico no cérebro, mas a fixação é tão intensa que produz exatamente a mesma coisa que os produtos químicos. Já existem pesquisas, por exemplo, que demonstram que pessoas viciadas em pornografia, que o Afro abordou na pergunta anterior, tem a ver com voyeurismo, elas têm uma manifestação cerebral semelhante a pessoas viciadas em heroína, que é uma das drogas mais potentes, que produz viciações cerebrais muito graves, processos cerebrais muito graves de dependência química. O voyeurismo pela pornografia gera uma dependência psíquica do ser, e ele vai fechando esse circuito, como o Afro também explicou na pergunta anterior. Na zoofilia, com todo esse processo doentio, o que vai acontecendo? Todo um movimento de doença. Somente quando o espírito quer profundamente se libertar da doença, desenvolvendo uma postura saudável, é que ele vai conquistar essa postura. Então, por isso eles colocam a necessidade de um movimento de saúde mental, física e psicológica. Não há como nós nos libertarmos da doença sem o querer profundo da saúde, sem uma vontade profunda de sermos mais saudáveis e investirmos nisso. Porque é aquilo que nós falamos na questão sobre o sadomasoquismo. Não basta desejar estar bem, é necessário um trabalho efetivo para ser saudável. E para todas as parafilias, para todos os desequilíbrios de ordem sexual, isso é necessário. Entretanto, deverá reconhecer que as influências dos espíritos nessa categoria de desequilíbrio
poderão estar presentes durante toda a sua vida corporal. E por isso mesmo, deverá se esforçar com afinco e muito interesse em progredir, para que não seja vítima ou parceiro dessa parafilia de causas obsessivas enquanto transitar no corpo. Vejamos que essa orientação serve para essa parafilia e para todas as demais, para todos os conflitos de ordem sexual. Reconhecer os benfeitores em todas as respostas, eles falam: reconhece o problema e trabalha com ele. Reconhece o problema e busca uma postura de saúde. Então, reconhecer que existem influências espirituais gerando esse desequilíbrio. E que as influências espirituais não vão cessar pelo desejo dele ou dela. Vão cessar pelo seu esforço, e que provavelmente esse esforço deverá ser realizado, como eles dizem aqui, durante toda a sua vida corporal. No nível evolutivo que nós estamos, que nós trazemos um pé muito mais voltados às aberrações de ordem sexual, às limitações dessa área, é o esforço para a vida inteira. Porque muitas vezes eu converso com alguns jovens, e falam: não, isso vai passar daqui a uns 10, 15 anos. Pura ilusão. Está aqui, ó. Esforços presentes durante toda a sua vida corporal. Por quê? As tendências que nós trazemos nessas áreas, nós não falamos só exclusivamente da zoofilia, mas em todas as áreas de alterações de sexualidade, são milenares. Como que pode um problema que foi desenvolvido ao longo dos séculos ser resolvido em questões de meses ou de anos? Então, é um trabalho efetivo para esta existência, para as próximas existências. Inclusive, no módulo anterior do seminário, quando nós falamos do erotismo, nós colocamos uma orientação do Honório, dizendo que nós não temos ainda como nos libertar do erotismo nesta existência. Ele coloca muito claro que é um trabalho para várias existências, mas podemos não alimentá-lo mais. Esse é o cuidado do esforço que eles estão colocando aqui. Esforço com afinco e muito interesse em progredir. É aquilo que nós estamos falando desde ontem. Sem o exercício da decisão, que é a virtude que nos conecta à lei do progresso, esse esforço, interesse em progredir, que gera a decisão e o esforço com afinco, ninguém vai conseguir se libertar de qualquer tipo de problema, seja de ordem sexual ou não. É isso que nós entendemos das várias respostas que os benfeitores, de maneira diferente, mudando uma coisa aqui e acolá, eles repetem a mesma proposta: esforço, dedicação, todo um trabalho da vontade em direção a um processo de maior saúde física, mental, psicológica, sobretudo de ordem espiritual, nos libertando dos processos obsessivos, auto-obsessivos, pelo esforço do bem, pela oração, pela leitura edificante, pelo trabalho efetivo no bem. O exibicionismo, ele tem uma característica bem diferente, mas, digamos assim, é a outra metade da moeda do voyeurismo, não é? Que a característica do voyeurismo é a pessoa estar escondida, observando, não é? O voyeurismo real, a pessoa geralmente não quer nem ver. Às vezes existe a questão do voyeurismo daquelas práticas onde a pessoa, na Holanda,
Existem as cabines que a pessoa entra lá e a outra se despe e ela fica só vendo, existe isso também. Mas existe aquele outro voyeurismo, aquele de ficar bisbilhotando e tal. E o exibicionismo é a outra questão da moeda. A pessoa quer se mostrar, ela quer chocar a outra se mostrando, não é? Então vamos ver. No livro Sexualidade e Saúde Espiritual, questão 43, outra parafilia muito comum é o exibicionismo, no qual o indivíduo exibe-se sexualmente de forma compulsiva, seja por atos de exibição da genitália ou de seu desempenho sexual. Qual a causa espiritual e as implicações deste problema? Então, o exo para fora, bicionismo, mostrar-se para fora, né? Mostrar-se. O espírito e o seu processo hedonista, é a resposta. O espírito e o seu processo hedonista, interferindo nas faixas emocionais e no centro do seu discernimento, ele já começa com uma frase. Qual é a causa espiritual e as implicações desse problema? O espírito e o seu processo hedonista interferindo nas faixas emocionais e no centro do seu discernimento. Isso prejudica enormemente o senso de realidade exterior e interior. Senso esse que tanto a sociedade quanto a família, as religiões, as filosofias devem ajudar o indivíduo a compreender e a formular dentro da ética e dos padrões nobres que a sociedade já conquistou. Então, esse padrão que leva a pessoa até mesmo ao atentado ao pudor, como se diz dentro do processo civil mesmo, é porque o senso de realidade que a pessoa traz, todos nós temos um senso de realidade exterior, nossa relação com o meio, e interior, ou seja, quem nós somos, origem que pertencemos, qual o meu nome, e aí pode ser um senso de realidade cada vez mais profundo, dependendo da busca dessa pessoa. Esse senso de realidade, também estudado por Freud como princípio de realidade, Freud estudou uma parte desse conceito, não exatamente todo esse conceito, mas ele estuda chamado de princípio de realidade, que é o ser além dele mesmo. Existe um mundo, existe uma vida, existe uma coisa que está além dele, é a chamada realidade, dentro dessa perspectiva. Quando essa pessoa não tem trabalhada nela este senso de realidade, ela ultrapassa as fronteiras e vai além daquilo que está estipulado, daquilo que está determinado pela sociedade, pelo meio, pelo grupo, não é? Isso pode ser de coisas pequenas, como pode ser essas questões mais graves, como é o caso em questão do exibicionismo. Como é que isso se dá? Esse senso de realidade da pessoa, no qual ela sabe que se mostrar dessa maneira choca, vai primeiramente ao encontro no fundo das suas questões de se sentir amado, de se sentir notado. E para poder chocar as outras pessoas, ela faz uso desse tipo de prática.
Agora, por que ela faz isso na prática? A resposta continua. É bem verdade que esses espíritos estão numa outra faixa de realidade em que o senso exterior e interior está gravemente prejudicado. Ou seja, aquilo que para nós é muito claro, ninguém tira a roupa do nada na frente dos outros. E se perguntar, por que você não tira a roupa do nada? Porque isso não é correto, eu não vou chocar ninguém, não vou me mostrar. Veja, nós não conseguimos nem explicar direito por que nós fazemos isso. Por que nós não tiramos a roupa na frente dos outros do nada? Porque está tão consolidado isso dentro de nós, isso é tão lógico, que para nós não temos dificuldade em pensar isso. Para eles, não. Isso está ferido, isso está distorcido, está deturpado. Eu tiro porque eu quero mostrar. Claro que muitos às vezes nem têm esse pensamento consciente, mas subconscientemente é essa a questão. E aí a resposta vai desdobrando a explicação. A causa espiritual é um complexo de circunstâncias que imprime no psiquismo do espírito essa dimensão fora dos padrões da normalidade. Entretanto, podemos dizer que o sentimento interior de exibicionismo começa numa carência muito profunda, fazendo com que o espírito transfira para o seu corpo, em forma de demonstrações esdrúxulas de seus órgãos sexuais, uma necessidade íntima e muito grande de se sentir amado. Toda essa manifestação de se exibir tem, no cerne, a ideia que o espírito traz de não ser notado, de não ser quisto pelas pessoas e também por Deus. Então veja que a dimensão da resposta não está na pessoa encarnada. A pergunta que foi feita, quais as causas espirituais? Então os espíritos estão dando a resposta da causa. Causa espiritual significa causa no espírito. Essa é a resposta que eles estão dando. Por que a pessoa lá no íntimo chega a esse transtorno e aí ao ponto de fazer isso? Não enquanto pessoa, não é o episódio, é porque quando criança aconteceu alguma coisa que o chocou. Sim, isso também é considerado, isso não é descartado. Mas, além disso, o que é que naquele espírito fez a partir daquele episódio, nele, lá dentro, ele ir para uma prática de exibicionismo? E aqui eles colocam, é uma carência muito profunda. Porque a pessoa está querendo se exibir. Todas as vezes que, de uma forma ou de outra, nós estamos no movimento exibicionista, ou seja, nos exibir para alguma coisa, pode ser em qualquer área que for, o consumo. A pessoa chega com aquele carro, com aquela bolsa, com aquela coisa, não sei o quê. Este é um movimento exo, é um movimento para fora. Toda vez que nós estamos no movimento exo, é para quem ver? Os outros. Os outros. Sem qualquer crítica, mas todo o movimento em que a pessoa ela faz, por exemplo, do hedonismo, na questão do corpo. Eu vou fazer academia e ficar com todos os meus músculos malhados e sarados, porque eu quero me sentir saudável. Será? É saúde que eu preciso para ficar totalmente musculoso? Isso se chama exibicionismo.
Então, ninguém faz um movimento exagerado sobre algum ponto para não ser notado. A pessoa quer ser notada de alguma forma. E por que a pessoa quer ser notada? Essa é a pergunta. O que está faltando nela? Auto-amor, auto-afeto. Por isso, todo movimento exibido, ele traz no fundo, uma criatura inibida. Então, ela está inibida nos seus sentimentos e busca o exibido para poder ver se alguém dá para ela o que ela não se dá. E a pessoa tranquila saudavelmente? Não se exibe. É simples. Se comporta de maneira comum. As coisas materiais têm o que precisa, o que não precisa, não exagera. Não fica disparando os seus títulos, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você sabe com quem que você está falando. Aliás, eu já disse, né, que existe um jeito de nós lidarmos com essas pessoas exibidas na nossa frente, né? Não sabe? Se um dia encontrar uma pessoa que falar assim para você, você sabe com quem você está falando? Porque geralmente pode ser. Diga para a pessoa, olha, meu irmão, eu não sei ainda nem quem sou eu. Eu vou saber quem é você? Então, você está falando com quem? Estou falando com uma pessoa comum, como todos os outros. É o exibicionismo que demonstra essa falta. No caso do exibicionismo sexual aqui, é tipicamente alguém que está num conflito muito grande da sua carência e vivendo intimamente um desprazer enorme. Porque se está sentindo prazer em chocar as pessoas, é porque essa pessoa está vivendo um desprazer psicológico e emocional muito grande. Toda forma de exibição, aliás, seja ela corporal, psicológica, social, traz uma carência profunda. E o espírito que não se ama, não se aceita e, consequentemente, não se envolve afetivamente consigo mesmo. O que é aquela pessoa que não se envolve afetivamente consigo mesmo, né? Vamos refletir daqui a pouco. E por isso mesmo, não se oportuniza em momento algum viver os momentos de prazer saudável nas coisas simples da vida, nos prazeres que relacionam o indivíduo com a natureza e com todas as formas de agradabilidade espiritual, sente-se inteiramente carente e isolado. De quase todas as respostas que nós temos visto desde ontem até hoje, já dá para percebermos que tem uma questão que está aparecendo quase em todas? Qual é a questão? Carência, que mais? Necessidade de autoaceitação, que mais? Convite à afetividade. Agora vamos pegar só essas três questões: carência, necessidade de autoaceitação e convite à afetividade, ok? Vamos fechando nesse triângulo agora, o que realmente, o cerne de toda a questão: carência, não aceitação e dificuldade de afetividade. Buscando entender ainda mais o que está no centro disso ainda. É o desamor. Exatamente. Desamor. Desequilíbrio na área sexual começa no núcleo do sentimento de desamor.
O amor é a cura para todas as coisas. O alto amor é o caminho para a terapêutica mais adequada. Nós estamos falando profundamente de Jesus, dos seus ensinos. O amor cobre a multidão de erros. Ama a teu próximo como a si mesmo. É só o amor que conhece o que é verdade, diz a epístola do apóstolo Paulo. O amor não se agasta. O amor não sente inveja. O amor não se ensoberbece. Tudo confia, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. Diz a Epístola 13 aos Coríntios. E por que ele escreve aos Coríntios? Porque Corinto era uma cidade conhecida pela sua luxúria, pela sua depravação. E ele também aproveita esse fato para dizer de um amor maior, transformando a cidade de Corinto, na verdade, no símbolo da superação de todo o egoísmo e de todo o sensualismo. Ali Paulo não escreve uma epístola para um grupo apenas, mas para um perfil mental para a humanidade inteira. Falando da grande superação interior, da sua perspectiva. De levar a criatura humana para além das suas dimensões, fixadas no erro, no egoísmo e nas dificuldades. Sendo assim, transferirá essa inaceitação de uma forma ou de outra, psicológica ou fisicamente, podendo chegar a casos extremos como esse do exibicionismo dos órgãos genitais e da deturpação do comportamento dentro do exibicionismo do seu desempenho sexual. A causa é psicológica, comportamental e relacional. E somente com a terapia da autoaceitação é possível começar a reverter. Então, ir fundo no trabalho de reconhecer essa carência, trabalhar psicologicamente, condicionar o comportamento, ou seja, realmente buscar na terapêutica formas de parar com isso e evitar, colocando questões saudáveis no lugar, e relacional. Ir fundo na questão de como é que ele se sente em relação às pessoas que ele convive, que ela convive. Por que esse tipo de prazer incita? Porque tem carências na área relacional também. E só isso é possível para começar, o termo que a resposta nos dá, começar a reverter. Não é reverter, começar a reverter. Porque está muito intrincado isso na psicologia da pessoa. É evidente que há casos em que já prejudicou a aparelhagem cerebral e somente tratamentos mais profundos e uso de psicotrópicos podem auxiliar a conter a manifestação, mas não a tratar da causa. Para tratar a causa, é preciso ir a fundo sobre o porquê do desejo de se exibir. Então aqui
Os mentores oferecem uma resposta muito lúcida, que realmente há casos que o aparelho cerebral, o sistema do funcionamento do sistema nervoso central está tão afetado que é fundamental a utilização de substâncias para auxiliar nessa produção de hormônios que reequilibra o pensar da pessoa. O pensar da pessoa, já, o senso de realidade, a fronteira que nós falamos, essa pessoa ultrapassa com uma facilidade enorme, com uma ousadia enorme. Então é fundamental realmente o uso de contribuição psiquiátrica nesses casos, que os exames, cada caso é um caso, vai saber delinear se é a questão ou não. Essa parafilia é uma parafilia que demonstra como a humanidade tem sido volúvel naquilo que é considerado normal ou patológico. Recentemente vimos na revista Veja um artigo de um médico numa nova coluna da Veja, que é chamada Letra de Médico, dizendo que essa parafilia recentemente foi excluída do manual de psiquiatria dos Estados Unidos, que é um manual de referência para a psiquiatria do mundo todo, colocando essa parafilia como normal. Então está havendo uma normalização daquilo que é, para o espírito imortal, aberrante. Então, defecar em cima do parceiro no ato sexual, urinar no parceiro, passou a ser normal para o psiquiatra. Será que para o espírito imortal é normal? Nós vemos que está havendo uma tentativa que o Dr. Pierre Weil chamava de normose. Processos neuróticos do espírito estão cada vez mais vistos como normal. Adultério é normal, inclusive deixou de ser um delito do ponto de vista jurídico. É isso, pessoal do direito aí? É isso, Heitor? Adultério já não é mais crime, né? Até pouco tempo atrás era. Do ponto de vista da lei divina, o fato de um ser humano, de alguém normalizar algo, torna isso normal? Será que é normal você urinar em cima do parceiro no ato sexual? Defecar e ficar os dois rolando na fezes durante o ato sexual? Então a gente vê que é tão relativo tudo isso, né? Tudo que as coisas vão se normalizando. Por quê? Porque a sociedade está profundamente doente. Aquilo que se expressa nas individualidades é fruto da coletividade. E para todo mundo ficar bem na fita, vai se normalizando. Daqui a pouco, até a pedofilia vai ser considerada normal do jeito como estão as coisas. Já existe lei. O uso de drogas, as pessoas já estão querendo normalizar. Países como os Estados Unidos estão normalizando maconha, normalizou o álcool, normalizou a maconha, daqui a pouco é a cocaína, daqui a pouco normaliza-se aquilo que para o espírito imortal continua sendo um processo grave de contrariar as leis divinas. Adultério, por mais que ele possa ser visto como normal, inclusive tem terapeutas que recomendam o adultério para que a pessoa melhore a sua relação com o próprio cônjuge. Adultera de vez em quando, porque aí você varia e aí depois volta
com aquela variação e você vai gostar melhor. Né? Terapeutas, entre aspas, né? que colocam isso como saudável e terapêutico. Então nós temos uma ciência ainda muito distanciada das leis divinas, que modificam os critérios para satisfazer um status quo. Então, por mais que o manual de DSM, que é o da referência da psiquiatria para o mundo todo, é americano, mas é referência para o mundo todo, reconheça a urinofilia como normal, ela não vai ser normal. Vamos ver por quê. Sexualidade e saúde espiritual, questão 44. Há outras parafilias que não são tão comuns. Na verdade, pela que nós vimos no artigo, é uma parafilia muito comum. Na época nós achávamos que não era tão comum, é muito mais comum do que se imagina. Principalmente o hábito de urinar em cima do parceiro. Às vezes dentro do órgão sexual do parceiro. Há outras parafilias que não são tão comuns, mas que atraem muitas pessoas, como a coprofilia e urinofilia, nas quais as pessoas somente se satisfazem sexualmente se estiverem sujas de fezes e urina. Algumas chegam a se lambuzar com fezes e urina do parceiro, outros, inclusive, comem as fezes e bebem a urina. Quais são as causas espirituais de semelhante aberração? Uma relação desconexa de que o sexo é pecaminoso, sujo e deve ser utilizado como as expressões mais vis do ser humano. Relacionam esses espíritos que transitam por essa parafilia danosa que o sexo é totalmente arbitrário e contrário à pureza da alma. Vejamos que a parafilia, ela expressa aquilo que o espírito traz no psiquismo. O espírito puritano, do ponto de vista do culto ao puritanismo durante várias existências. E o puritanismo não transmuta os impulsos, entre aspas, pecaminoso, apenas oculta os desejos de ordem pecaminosa, como as pessoas colocam. Então, sexo é pecado, puritanismo. Mas os impulsos, os desejos permanecem. Então, a pessoa que vê o sexo como impuro, como pecaminoso, daí para somatizar, para colocar no ato a sujeira que ela está com ela, que está na sua mente, porque a sujeira está na mente dela, porque o sexo em si não é sujo nem pecaminoso, é uma manifestação divina, como nós estamos vendo. Aí a pessoa suja o ato, porque na mente dela ela está praticando uma sujeira, ela está praticando um ato sujo, pecaminoso. É o que os benfeitores estão colocando aqui, que o sexo é totalmente arbitrário e contrário à pureza da alma. Já que não consigo frear essa manifestação, eu a sujo para poder expressar o que eu sinto dentro de mim. Né? Esse é o cerne do que a pessoa que cultua essa parafilia faz. Comporta-se, então, de forma contrária à pureza e se relaciona utilizando os excrementos do organismo, tais quais as fezes, a urina. Outros chegam a utilizar até mesmo o sangue, para dar a impressão de que estão chegando ao fundo do poço nas terríveis abjeções desse transtorno. Quando usa o sangue, está ligado aos fenômenos também de sadomasoquismo, porque a pessoa se corta, se mutila para sair sangue, às vezes até aqueles chicotes chega a surrar o outro até sangrar,
e aí vai se locupletando cada vez mais nessas sujeiras todas, psíquicas, físicas, mentais. E como os benfeitores colocam aqui, chegando ao fundo do poço nas terríveis abjeções desse transtorno. Será que isso é normal, gente? Bastou que os psiquiatras americanos digam que é normal, que isso se torna normal do ponto de vista das leis. Acho que não precisa nem chegar nas leis, né? Porque não é possível uma pessoa em sã consciência colocar isso como normal. É uma pessoa que está com a mente tão suja quanto o próprio doente. E profissionais chegar a estar no manual de psiquiatria. É uma coisa assim que choca as pessoas de bom senso. Eu fiquei chocado quando eu li a notícia, porque não faz sentido. O Lacordaire está lembrando aqui que isso mostra que o conhecimento não exime, não nos retira os conflitos. Só uma pessoa muito conflituada, ou um grupo de pessoas conflituadas, porque não é uma pessoa sozinha que decide isso, é um grupo, mas vai se normalizando o que não é normal. Tudo vai ficando, como o Dr. Pierre Weil chamava, de normose. É a neurose transformada em normal. E as pessoas vão relativizando tudo. Mas as leis divinas não são relativas. Ou elas são cumpridas ou não são cumpridas. Seria um incômodo que a pessoa traz em relação a essa questão, e para se livrar do incômodo, ela normaliza, sim. Ela normaliza como um processo de auto-engano, como um processo de racionalização. Então, racionalização não. Urinar em cima do parceiro, qual é o problema? Colchão foi feito para a gente urinar em cima, né? Foi? É pinico, é vaso sanitário. E você está lá na cama, de repente deu vontade de fazer xixi, sobe em cima do parceiro e é uma ridículo. O Afro levanta uma coisa importante que tem a ver com esse fenômeno de normalização daquilo que não é normal. O que ocorre? O discurso não fazendo mal a ninguém, sendo consensual. O termo que é usado é consensual, né? Faria mal se o seu parceiro não deixar você urinar em cima dele. Aí você está fazendo uma coisa contrária a que ele quer, não seria bom. Mas se ele admitir que está tudo bem, todo mundo, então vira normal. Como um processo de retirar tudo que é ético, tudo que é moral, tudo que é realmente digno daquela situação. Então, fazendo isso, sendo consensual, que mal tem, né? Então, isso é válido para todas as questões que o ser humano é convidado a lidar de uma forma digna, de uma forma ética, né? E vai se normalizando, basta que o parceiro aceite. O Afro levanta aqui a questão de que de alguns cientistas e algumas áreas da ciência, da medicina, da psicologia, têm caminhado no sentido extremo. Se antes as coisas, devido ao puritanismo, eram todas vistas de forma imoral, agora são vistas como amorais, né? Imoral é aquele que é pecaminoso, aquilo que é sujo, aquilo que deve ser evitado. Então, isso era o puritanismo do passado. O amoral é porque não tem nada a ver com questões morais. Sendo consensual, qual é o problema da pessoa, por exemplo, pegar um chicote e dar uma surra no parceiro antes do ato sexual, para apimentar a relação? Os dois querem, os dois desejam. Já tem gente colocando o sadomasoquismo, ainda não está no manual, como a urinofilia está, e a cofrofilia. Mas para chegar no manual, basta haver a normose instalada
e a aceitação tácita de todos os envolvidos. Socialmente, as pessoas vão normalizando, né? O adultério já não é mais no Código Civil brasileiro já não é mais nem contravenção, você pode fazer à vontade, porque, afinal, se o seu cônjuge, inclusive se o seu cônjuge souber e der o passe livre, como tem, né, nesse hábito, qual é o problema? Aí as pessoas vão tornando amoral aquilo que deveria ser profundamente moral e ético, né? Tornar amoral é uma coisa, né? Refletir com base na lei divina não é nem puritanismo, nem a permissividade. É o movimento de você ver aquilo que é lógico, aquilo que não choca o bom senso, aquilo que é digno do ser humano. Se isso não é digno nem de porcos, quanto mais de seres humanos, né? Porcos fazendo sexo junto com as suas próprias fezes, não seria digno para animais, quanto mais para o ser humano. Sente prazer nisso, porque esse prazer mórbido vem do processo egoísta e do transtorno da própria parafilia. É como se o espírito dissesse imperceptivelmente a si mesmo: já que sentir prazer é pecado e que o sexo é algo sujo, então eu me farei completamente sujo e pecaminoso, e agora nada mais será belo, saudável e útil no sexo. A frase já diz tudo, né? Então, se ele torna sujo aquilo que na mente dele é suja, pronto, resolveu o problema. Tudo é sujo, tudo é pecaminoso. Para a solução desse transtorno, é fundamental o acompanhamento psicológico muito presente, o apoio da família, o reconhecimento dos membros da família e da própria pessoa que cultua esse transtorno, levando a refletir o quanto o sexo tem a sua função sublime e quanto o corpo tem também a sua beleza e a sua utilidade. A pessoa, ao refletir sobre tudo isso, deve reconhecer a causa de sua culpa e o porquê de transitar nesse comportamento. É fundamental que ela reconheça o puritanismo que cultua, todo o movimento de ver o sexo como sujo. Agora, vejamos, quando algo se torna cientificamente aceito, inclusive por um mecanismo muito comum dentro da psiquiatria, da psicologia, os próprios profissionais são praticamente condicionados a não ver aquilo como um problema e fala que é normal, como está acontecendo com muitas áreas ligadas a isso. Então, como que a pessoa vai ter um acompanhamento psicológico com seu psiquiatra ou seu psicólogo se isso for normalizado, né? Acaba acontecendo do profissional chegar para a pessoa: não, essa é a coisa mais normal do mundo, então continua fazendo. Como tem acontecido com práticas como adultério, como as práticas sexuais, as mais diversas, que são vistas como normais, incentivadas pelos profissionais. Infelizmente, nós estamos vivendo dentro das próprias áreas que deveriam cuidar do ser humano de uma forma ética, de uma forma moral, processos desse tipo. Por isso que, mais do que nunca, nós precisamos, enquanto sociedade, de uma psiquiatria, de uma psicologia cada vez mais espiritual, centrada nas leis divinas da consciência, centradas numa postura ética, numa postura amorosa diante da vida, e não esse arremedo de cuidados que nós estamos tendo aqui, né, como esse caso de ver como normal um processo como esse. Então, se nós vermos como algo realmente fora do padrão, a pessoa vai buscar ajuda e vai ter essa ajuda.
Mas se for normalizado, ela vai adiar o próprio processo da ajuda. Então, como nós estamos vendo em todas as respostas, o reconhecimento e, em cima do reconhecimento, o trabalho para se dignificar, o trabalho para tornar tudo isso algo equilibrado.